Alerta! Esse vídeo vai fazer você se sentir incompetente, porque eu vou contar aqui uma história que também fez eu me sentir incompetente. Fala aí, galera, beleza? Acabei de terminar a biografia do homem mais rico do mundo, do famoso Elon Musk. Todo mundo já ouviu falar como dono da Tesla, da SpaceX, agora do Twitter também. Porém, a história do cara, se eu falar que é surpreendente, é assim, minimizar uma coisa de cair o queixo. Realmente, assim, se tem alguém nesse planeta que parece que não é desse planeta, é o Elon Musk, e agora você vai saber por quê. Acabei de terminar a biografia dele, escrita pelo Walter Isaacson, famoso biógrafo aí que fez outras personalidades. Já tinha lido uma outra biografia do Elon Musk, já tinha estudado os vídeos dele. Então cada etapa da vida do cara é uma loucura. Vou resumir aqui alguns pontos aí pra gente pensar. Elon Musk nasceu na África do Sul, há cerca de 50 anos atrás, de um casal que logo se separou. Mãe dele muito amorosa, o pai muito complicado, muito perturbado, o pai que maltratava os filhos, que jogava pra baixo. Realmente ele passou por muitas dificuldades. A mãe tinha que sair de casa para trabalhar e deixava ele e o irmão sozinhos, bem pequenos mesmo, cuidando das coisas. Aos 8 anos de idade, a mãe não tinha o que fazer com eles, largava no parque, deixava o dia inteiro as crianças sozinhas lá na África do Sul enquanto ela trabalhava. E quando ele fez 10 anos, o pai morava em outra cidade, ela morava na cidade do Cabo, o pai em Johannesburgo. Elon Musk decide que quer morar com o pai, porque quer ficar perto do pai. Ele faz as malas aos 10 anos de idade, sobe num trem e vai para outra cidade procurar o pai. Imagina isso. Aos 12 anos ele começa a fazer uns trabalhinhos, é mandado para um parque nacional lá com elefantes, com leões, e o trabalho dele era recolher o cocô dos elefantes e ganhar uma graninha, porém para segurança pessoal ele já andava armado aos 12 anos lá na África do Sul e era enviado para acampamentos de férias, que lá eles achavam que quanto mais duro for o treinamento, quanto mais a criança tiver que sobreviver, que lutar, melhor ela vai ser preparada para a vida. Então ele levava socos, pontapés, chutes dos mais velhos, era um acampamento que os monitores deixavam pouca comida de propósito para deixar as crianças lutarem lá pelo alimento. Então realmente uma infância muito dura. Uma vez ele saiu da escola, apanhou tanto dos colegas, foi pro hospital, teve que fazer diversas cirurgias, e quando ele voltou, o pai botou a culpa nele e falou, problema teu, você que desrespeitou o cara lá e mereceu apanhar. Então esse tipo de infância dura, batendo, casco duro, realmente marcou Elon Musk. Ele sempre teve uma habilidade mental muito grande, uma curiosidade, uma criatividade gigante, devorava livros de ficção científica, livros de matemática, livros de literatura, devorava tudo isso. Por exemplo, tem um caso que um primo dele conta, eles estavam todos deitados lá, vendo as estrelas, e aí de repente o primo fala, nossa, olha a Lua aqui longe, deve estar 1 milhão de quilômetros de distância. E o Elon Musk era um moleque que lá, pré-adolescente, falava, não, ela está a 239 mil quilômetros, dependendo do ponto da órbita que nós estamos. Esse nível de precisão, e naquela época ele já sonhava com foguetes, já sonhava com viagens interplanetárias, com a pesquisa científica. Outro caso interessante é que ele pediu um computador pro pai dele, o pai não deu, obviamente, e aí ele ficou ralando nas férias, trabalhando direto, conseguiu comprar um computador bem velho, que veio com uma pilha assim de revistas usadas, que eram revistas que ensinavam a programar. E aí Elon Musk, diz a família, passou 2 dias e 2 noites acordado direto, fazendo um curso que era para ser de 6 meses. Em 2 dias ele já estava programando e fazendo seus primeiros softwares. Inclusive com esses softwares, aos 12 anos, ele criou o primeiro jogo de computador que ele inventou, chamado Blastar, que ele vendeu em 1984 por $500 para uma empresa lá da África do Sul. Então desde criança já o tino de produzir, de criar, de empreender, de fazer a diferença. Aos 17 anos, Elon Musk já sabia que não tinha futuro na África do Sul. África do Sul com os conflitos raciais, um país pequeno, um país subdesenvolvido, e ele queria realmente ir para os Estados Unidos fazer a América. Só que ele não conseguiu visto, porém ele tinha lá parentes no Canadá, então ele conseguiu um visto, era mais fácil ir para o Canadá. Aos 17 anos ele consegue o visto e vai sozinho, se muda para o Canadá, sendo que o pai dele apontava o dedo e falava, você vai fracassar, você não vai conseguir, daqui a 6 meses você tá de volta aqui. Esse era o tipo de pai que o Elon Musk tinha, sempre jogando para baixo, sempre tentando atrapalhar. Chegou no Canadá, claro, ele não tinha dinheiro, precisava trabalhar, e ele viu que os empregos pagavam $5 por hora. Tinha lá faxineiro, tinha lá garçom, tinha lá cozinheiro, restaurantes e tal, porém ele descobriu que tinha um trabalho que pagava $18 por hora. Caramba, muito mais dinheiro, com isso eu consigo poupar, eu consigo fazer uma faculdade. E aí ele foi ver o que era esse trabalho, era o trabalho mais detestado, mais temido da cidade. Você tinha que entrar em chaminés gigantes industriais, cheias de fuligem, cheias de calor, enquanto elas estavam operando ali do lado, e limpar a chaminé por dentro, saía preto de fuligem, um trabalho perigoso, um trabalho que você estava respirando fumaça tóxica frequentemente. Não teve dúvida, foi lá e entrou, e ele era um dos mais dedicados lá. E o pessoal já falava que com o Elon Musk não tinha tempo feio, ele fez esses trabalhos e foi juntando uma graninha. Com a graninha conseguiu finalmente ir para os Estados Unidos, que era o sonho dele, fez faculdade de física na Universidade da Pensilvânia, e depois ele passou em Stanford, uma das melhores universidades do mundo. Realmente o cara era muito crânio, muito fora da caixa, fora da curva total. Porém, quando começou o doutorado dele em Stanford, que ele ia ser uma pessoa muito, muito valorizada profissionalmente, era o boom da internet. Então Elon Musk, com seu espírito empreendedor, ele falou, cara, não vou ficar aqui anos estudando, eu quero produzir, eu quero fazer alguma coisa. E ele e o irmão dele tiveram a ideia de fundar a primeira empresa deles, chamada Zip2, Zip2, que justamente pegava os endereços dos comércios e colocava nos mapas da internet. Ele criou os primeiros mapas da internet lá nos anos 90,
E você, para uma pizzaria, por exemplo, podia aparecer e anunciar, os jornais podiam anunciar, os classificados, ele começou a integrar tudo isso. Só que, claro, ele não tinha dinheiro, botava todo o dinheiro dele na empresa, alugou um pequeno escritóriozinho da Zip2 e ele dormia no chão do escritório, porque ele não tinha dinheiro para ter um apartamento e o escritório. Ele alugou o escritório, eles comiam pizza e coisa delivery, tomavam banho na academia do lado, que ele conseguiu um plano baratão lá da academia, então ele ia lá, tomava o chuveiro e voltava pro escritório. E assim foi que ele começou a primeira empresa dele, a Zip2. Em 99, ele consegue vender a Zip2 para a Compaq por $300 milhões, e como ele tem uma parcela da empresa, o resto foram investidores entrando, ele fica finalmente milionário e ele brinca até, cara, eu entrei na Zip2, eu tinha $5 mil no banco, agora eu tenho 30 milhões e $5 mil. E agora, finalmente, Elon Musk se torna um homem rico. Com $30 milhões no bolso, muita gente poderia parar, se aposentar e ficar vivendo de aplicação. Mas vocês acham que isso seria uma opção para Elon Musk? De jeito nenhum. Ele imediatamente já começa a sua próxima empresa, a chamada X.com, que depois acaba se juntando com o PayPal, ele vira o CEO, a empresa começa a crescer, é uma empresa de meios de pagamento, todo mundo conhece que tem até hoje o PayPal, e ele acaba brigando com os sócios, mais ou menos igual acontece com o Steve Jobs, e ele é expulso do cargo de CEO, porém a PayPal está indo bem, eles conseguem vender a empresa por $1 bilhão e Elon Musk coloca no bolso $300 milhões. Então agora ele realmente virou uma pessoa muito rica, ele já não tem mais 30 milhões, ele tem mais de $300 milhões no bolso. E aí todo mundo pensa, pô, agora esse cara vai parar, vai investir aqui e ali, vai ficar mais sossegadão. Mas a carreira do Elon Musk, na verdade, estava apenas começando. No mesmo ano, Elon Musk já lembrava das suas histórias infantis, de ler as ficção científica, as viagens interplanetárias, e sem entender nada de foguetes, sem saber para onde ele ia, como é que ele ia ganhar dinheiro, ele já funda a SpaceX, a empresa de foguetes do Elon Musk. E aqui tem histórias memoráveis que não dá para contar inteira aqui, mas resumindo, ele resolve comprar uns foguetes usados, porque ele só tem dinheiro para isso. Aí ele fala, onde que tem foguete usado? Ah, eu vou na Rússia. Na Rússia tem foguete, tem os mísseis nucleares lá que os caras têm. E aí ele começa a falar com os caras da ex-KGB e tenta se meter no governo russo. E aí oferecem pra ele uns foguetes lá super velhos, super caros. Aí ele fala, pô, não dá pra fazer um preço melhor. O russo vai lá e gospe vodka na cara dele e dobra o preço do foguete. Aí o Elon Musk fica super bravo e fala, caramba, esses caras aqui estão vendendo aqui um foguete por $60 milhões e o foguete é metal, é combustível, é isso, aquilo. Acho que eu consigo fazer muito mais barato. E aí ele convence um bando de cientistas malucos a fazer com ele foguetes mais baratos, ele acha que ele pode fazer voos comerciais de foguete e vender para a NASA, e assim começa realmente a SpaceX a criar tecnologias que vão baratear em mais de 90% o custo dos foguetes. Mais à frente, a SpaceX é a pioneira em foguetes reutilizáveis, então imagina que antes do Elon Musk, os foguetes eram mandados para fora e eram destruídos. Imagina se você tiver que voar num avião, e toda vez que você vai para o Rio de Janeiro, no final do voo eles têm que explodir o avião e fazer um novo. E o Elon Musk, que ele cria essa tecnologia do foguete voltar e pousar certinho, e é uma coisa impressionante, com um jeito obstinado, ele trazendo sempre os melhores, apertando a equipe, dando exemplo, dormindo na fábrica, ganhando contratos. Hoje a SpaceX vale mais de $100 bilhões, é a principal empresa de foguetes do mundo, um feito inacreditável. Já só isso já seria, cara, uma história assim incrível. Mas ao mesmo tempo, ele resolve entrar no ramo de carros elétricos. Tem uma pequena empresa sem dinheiro, que só tem um projeto na mão, que não conseguiu fazer ainda carro nenhum, que vai se tornar a Tesla, e ele investe nessa empresa, vira o controlador, depois vira CEO, e todo mundo ficando louco, falando, Elon, você vai tocar a SpaceX ou a Tesla? Você é CEO de qual? E ele, cara, não dá pra abrir mão, eu vou ser CEO das duas, e ele toca as duas diretamente, ser CEO de uma empresa. Imagina ser CEO das duas, todas queimando dinheiro, ainda não estava faturando muito, e ele vai colocando todo o dinheiro dele, ele fica praticamente a zero, todos os $300 milhões que ele ganhou lá com o PayPal, ele aposta. Tem um momento em que o diretor financeiro dele fala assim, Elon, você tem dinheiro para salvar uma das duas empresas. Se você escolher as duas vão morrer. Se você botar dinheiro na SpaceX, ela vai sobreviver e a Tesla morre. E o contrário também. E aí ele pensou, falou, cara, eu não consigo, é como se fosse abrir mão de um filho. Ele divide o pouco dinheiro que tinha sobrado na conta bancária dele, consegue captar com investidores, consegue apertar os custos e ele consegue fazer as duas sobreviverem. Mais à frente, a Tesla, como a gente sabe, vai produzir carros espetaculares. Tem exemplos, por exemplo, quando a Tesla estava com a ação lá embaixo, não valia praticamente nada, ele também dobra a aposta e aposta com o conselho dele, fala, ó, eu não quero salário nenhum, se eu fizer a ação aumentar 5 vezes, eu quero uma grana aí, e o conselho fala, tá bom, você não vai conseguir isso nunca, mas ele fica lá na fábrica dia e noite, muda a casa dele, coloca um travesseiro lá, um colchãozinho dentro da fábrica, no meio da linha de produção de carros, e vai em todos os detalhes, chama as melhores pessoas, melhora os processos, aperta daqui, aperta dali, luta, sabe? A luta do empreendedor realmente para realizar. É impressionante a história. A Tesla, como vocês sabem bem, aumenta a sua produção de carros, melhora a qualidade, inova, está à frente de todas as outras e chega a valer mais, só a Tesla sozinha vale mais do que todas as outras montadoras somadas no mundo. Bom, são muitas histórias aí da luta para ele fazer a SpaceX
acontecer, a luta para ele fazer a Tesla acontecer. Tem outras empresas que muita gente nem sabe que ele fundou, como por exemplo a SolarCity, que é uma empresa de painéis solares para instalar nas casas. Depois ele fundou também a Neuralink, que é para ajudar pessoas que têm paralisia a poder comandar o cérebro à distância, você poder curar pessoas paraplégicas, tetraplégicas. Tem a Boring Company, que é uma empresa de túneis para fazer túneis de Hyperloop, para você entrar e ir para um túnel de vácuo e chegar rápido na outra cidade. Tem a OpenAI, você que acompanha o ChatGPT, Elon Musk foi um dos investidores iniciais lá da OpenAI, que depois cria o ChatGPT. Então, muita coisa tecnológica ele está por trás. E claro, no ano passado, Elon Musk foi lá e comprou o Twitter, um negócio que deu bastante confusão para ele. E ele demitiu praticamente 80% dos funcionários. Entrou lá no Twitter, viu que praticamente ninguém ia trabalhar. Era aquela empresa tudo complacente, sabe? Tudo cheio de aguinha importada. Quando ele foi visitar o Twitter, chegaram para ele com 4 tipos de água que eles dão de graça lá para os funcionários. O senhor quer qual tipo de água? Temos a água importada norueguesa, água tal, água tal. Aí ele virou e falou, cara, eu só bebo água da pia aqui. Cortou todos esses frufrus, reduziu 80% a mão de obra do Twitter e o Twitter continuou funcionando normalmente. Outras curiosidades que o pessoal não sabe, Elon Musk participou de alguns filmes. Ele fez uma ponta lá no seriado Big Bang Theory, que muita gente gosta, comédia. No filme Homem de Ferro 2, ele aparece como Elon Musk mesmo e cumprimenta lá o Homem de Ferro. Elon Musk também pelo Twitter recebeu um pedido, quando teve a invasão da Ucrânia, todo mundo viu aí, a Rússia entrou na Ucrânia, estava ameaçando acabar com o país e cortou as comunicações da Ucrânia. Os hackers russos foram lá e deixaram o exército ucraniano às cegas, sem conexão de internet. O presidente Zelensky da Ucrânia mandou um Twitter, Elon Musk, precisamos urgente do teu satélite da Starlink. Elon Musk respondeu o Twitter e falou, em 24 horas terá Starlink ligado. E realmente, a SpaceX, com a sua rede de satélites no mundo inteiro, que é um serviço que eles oferecem internet via satélite, ligou a internet da Ucrânia, conectou o exército ucraniano nesses satélites, e isso ajudou a Ucrânia a se defender e evitar a invasão da Rússia. Então Elon Musk, além de tudo, participou da geopolítica da Ucrânia, ajudando a salvar o país da invasão russa. E não bastando criar e tocar todas essas empresas, ser ativo no Twitter, a participar de tantas atividades, ele ainda teve 10 filhos também, Elon Musk, em diferentes casamentos. Teve gêmeos aí da primeira esposa, depois ele teve trigêmeos, depois teve um outro filho aí que o nome eu não tenho a menor ideia como é que pronuncia. Ele chamou o filho dele de XAEAX2 Musk. E por fim ele teve uma outra filha chamada Exa Dark Sideral Musk. O primeiro filho, para simplificar, chamou ele de X e essa aí chamam de Y. Então o cara tá pensando no futuro, já tá com outras ideias, novos projetos, ele quer criar uma rede aí de robotáxi, táxis para todo lado, robotizados, e além disso, ainda teve tempo de fazer e cuidar de 10 filhos. Então esse, pessoal, é o resumo do Elon Musk, o homem atualmente mais rico do mundo, com 244 bilhões de dólares. Ele é uma pessoa feliz? É uma boa pergunta. Recentemente entrevistaram ele e perguntaram assim, Elon, como é que uma pessoa faz para ser você? Ele respondeu o seguinte, cara, cuidado, será que você realmente quer ser eu? Você tem ideia da tempestade que é na minha cabeça? Ele falou, a mindstorm, ele falou, a minha cabeça é uma tempestade, o tempo inteiro girando, o tempo inteiro rodando, sem um segundo de descanso. Não é fácil também. É uma boa pergunta, se um cara que tem um impulso tão grande de realizar, de produzir, de enxergar coisas, a quantidade de riqueza que ele produziu, a quantidade de tecnologia, a quantidade que ele avançou a humanidade para frente, rumo a um futuro sustentável, rumo a satélites, rumo a foguetes, rumo a carros elétricos, eletrificação do mundo, melhorias em diversas tecnologias. Realmente, assim, é um cara 1 em 1 bilhão. Existem pessoas que são 1 em 1 bilhão. E Elon Musk certamente é isso. Por quê? Se você pegar uma pirâmide de capacidade cognitiva mental, de inteligência, de poder de processamento, com certeza o Elon Musk está aqui na pontinha da pontinha da pontinha do 0,1% dos mais inteligentes, mais capazes. Se você pegar uma outra pirâmide que não tem a ver com essa, que é a criatividade, a pessoa que enxerga diferente, que pensa fora da caixa, que inventa, que cria, existe também aquela pontinha da pontinha das pessoas mais criativas, que não são as mesmas que a pontinha da inteligência. E depois, se você pegar uma terceira pirâmide, que é a pirâmide da capacidade de realização, do casco duro, da energia, da capacidade de focar e obstinadamente trabalhar dia e noite, dia e noite, dia e noite, quer dizer, a determinação, você também está ele lá na pontinha da pontinha. Então, existem pessoas determinadas, mas não quer dizer que são tão inteligentes e nem tão criativas. Tem pessoa criativa, mas não é tão determinada. Quando você tem um ser humano que ele está na pontinha do 0,1% de uma pirâmide e da outra, ao mesmo tempo, as três coisas juntas, é aquele cara 1 em 1 bilhão. Tem gente que odeia, tem gente que vai falar, bilionário não deveria existir, esse Elon Musk tem esses bilhões, vamos lá pegar os bilhões dele, vamos pegar essa grana dele, porque se ele tem os 200 bilhões é porque ele roubou de alguém. Porque é mentira, ele produziu isso. Ele criou para ele, para os funcionários que trabalham e ganham excelentes salários nas empresas dele, ele produziu essa riqueza, ele empurrou a humanidade para frente. Eu acho particularmente, sou totalmente contra essa visão rancorosa, essa visão invejosa, essa visão atrasada que muita gente tem de um cara como Elon Musk. Eu realmente admiro muito, ele tem somente 51 anos de idade, então ainda tem muita coisa pela frente. Desejo boa sorte para Elon Musk, com muita admiração, espero que ele continue criando projetos maravilhosos que encantam toda a humanidade. Espero que vocês tenham gostado desse resumo biográfico.